1 Coríntios capítulo 11. Os corintianos perdem até na Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo tem 11, né? 11:25. Nós vamos ver um texto que nós sempre usamos quando vamos celebrar a ceia. O corintiano ninguém se levantou, então tá bom. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25. Eu dei uma olhada, Nelson. A palavra fala: porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que beberes, em memória de mim. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento especial de comunhão. Estivemos até aqui, Senhor, te louvando com a nossa vida, com nossos cânticos, com nossos dízimos, nossas ofertas. E agora, Pai, queremos receber a Tua palavra. Fale, Senhor, com cada um de nós, para que realmente possamos sair daqui diferente de quando chegamos. Possamos estar com nossos ouvidos atentos para a Tua palavra. Possamos estar com nossos corações sensibilizados, quebrantados, para que essa palavra entre e faça morada e possa ser frutífera. Muito obrigado, pois eu oro em Teu nome, Pai. Amém. Quando a gente começa a pensar em aliança, hoje nós vamos ver sobre alguns efeitos da aliança que é feita com Deus. E esses efeitos, eles surgem na nossa caminhada e causam algo muito bom. A palavra aliança, ela aparece aproximadamente, alguns dizem que 299 vezes. Eu nunca contei, mas outros dizem que 328 vezes na Bíblia. Então vamos ficar por aí, né? De 299 a 328. Quem quiser, conte. Depois vem e fala: ó, pastor, é tantas. Então essa palavra, ela está no Velho Testamento e no Novo. E ela vem do grego. E ela é traduzida por aliança ou testamento. Então, quando essa aliança ou esse testamento, ele é conhecido, ele faz com que, lá no Êxodo 20, essa aliança surgiu através de leis. Leis que davam o norte para o homem, ou para o ser humano, poder ter uma vida, uma conduta diferente. E essa aliança, ela simboliza um tratado, um acordo, um contrato, uma união de duas partes. E a aliança não é familiar, é tua com Deus. Deus não faz uma aliança: eu vou fazer uma aliança com você, com tua esposa, com teus filhos. Não, a aliança é individual, é você e Deus. E a parte que jamais vai romper é a parte de Deus. Deus jamais vai romper a sua aliança com o homem. E o primeiro momento que a gente vê o relato de uma aliança é no livro de Gênesis, no capítulo 3, no final do versículo 17, início do versículo 18, onde Deus está falando para o homem, questionando o homem por causa do pecado. Aí Deus fala para o homem: a partir desse momento você vai ter que viver da terra. Você vai ter que, tudo que a terra produzir, você vai se alimentar dela. Porque até então, o homem não precisava fazer esforço, porque Deus dava tudo. Mas a partir do momento do pecado, o homem teve que assumir essa aliança. Até nos dias de hoje, nós continuamos tendo que trabalhar, porque do nosso suor que vem o nosso sustento. Então a aliança que Deus fez com o homem foi justamente essa: eu vou te tirar do paraíso e você vai ter que aprender a produzir. E a última aliança que a Bíblia relata é lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 11, no versículo 19, onde justamente ele está falando sobre outra aliança que o homem tem que aprender. No capítulo 11, no versículo 19 de Apocalipse, fugiu da minha Bíblia aqui.
A palavra de Deus fala no versículo 19: abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e a grande saraiva, ou chuva de pedra. Então Deus está falando aqui sobre a última aliança, onde estava a própria arca da aliança do Senhor. Então, quando a gente começa a pensar, essa aliança, ela tem que produzir algo na gente diferente. Essa aliança, quando nós falamos em aliança, muitas vezes, nós falamos só da casca, da parte exterior. E a aliança é muito mais do que isso. A aliança, essa casca que nos mostra, ela abrange o quê? Fidelidade. A fidelidade é a essência de toda aliança. Toda aliança, se não tiver fidelidade, ela é rompida. É mais ou menos um exemplo. Você está com o teu carro bem sujo, né? E alguém passa e escreve lá, né? Lave-me, né? Quantos carros a gente vê escrito isso, né? E talvez Deus esteja escrevendo na tua vida também: santifique-se. Talvez a tua vida está dessa forma, toda empoeirada, toda cheia de mácula, de manchas. E Jesus chega e escreve: santifique-se. E essa aliança nós temos que ter com Deus. E essa fidelidade do lado de Deus jamais será rompida. Mas o bom de tudo, que nós podemos restituir essa aliança. Na nossa caminhada nós precisamos entender que nós não podemos viver apenas de um discurso bonito, ou de um serviço, de atividades. Deus quer muito mais. Ele quer fidelidade. Não é porque você ministra um louvor, não é porque você é um pregador, não é porque você trabalha na igreja, você faz tudo na igreja, que você está salvo. Você está salvo porque você é fiel com Deus. Essas demais coisas fazem parte da tua caminhada. Então toda aliança, ela tem um propósito. Quando a gente casa, eu creio que aqui quase a maioria são casados, você faz uma aliança, um pacto com tua esposa, e a esposa com o esposo, um pacto de fidelidade, de honrar, de amar, de proteger, de estar sempre junto. E quantas vezes nós quebramos esse pacto? Quantas vezes nós estamos desonrando uma aliança que fizemos por causa de atitudes? Mas Deus quer fazer com a gente algo diferente. Ele quer que você aprenda a obedecer, a ser fiel. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19. Nós vamos estar vendo alguns princípios de uma aliança com Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 19, versículos 5, 6 e 8. Do livro de Êxodo. A palavra de Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés comunicou a Deus. Deus no Monte Sinai estava falando ao povo um pouco antes de transmitir os mandamentos, ou o decálogo, né? Então, para a gente poder entender que Deus tem na sua aliança algo maravilhoso para nós, algo sobrenatural. E ele fala para o povo: gente, se vocês guardarem, ou se vocês forem fiéis, vocês terão uma grande recompensa. Qual é a recompensa que Deus tinha para o povo? Primeira atitude de Deus perante o povo: vocês serão minha propriedade peculiar, ou vocês serão um povo
meu. É como no casamento. Quando você faz um pacto, aliança com tua esposa, você está dizendo para ela: eu serei fiel até que a morte nos separe. E a esposa da mesma forma está falando: eu serei fiel com você, porque você agora é minha e eu sou teu. É isso que nós temos que entender, que Deus está falando para o povo, né? E essa palavra, quando ele fala lá no hebraico, ele diz que eu terei um carinho especial por vocês. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou primeiro. Então, sem essa propriedade peculiar, ele está dizendo: gente, eu amo tanto vocês, que eu escolhi, entre tantas nações, eu escolhi vocês. Um povo pequeno poderia ter escolhido uma nação muito maior, mas eu escolhi vocês, para serem essa propriedade. Mas ainda mais, ele fala: se vocês forem fiéis comigo, vocês serão um povo especial. Por que seremos um povo especial? Porque vocês estão sendo escolhidos dentre tantos povos. Se você está aqui essa noite, é porque você é especial. Deus te trouxe aqui porque você é especial, mesmo com todas as suas limitações, mesmo com todos os seus sentimentos, muitas vezes com sentimentos de fracasso, com sentimento de você achar que você não é ninguém. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você é alguém especial para Deus. Talvez o mundo pode te olhar e te recriminar, mas Deus te amou primeiro. E se Ele te amou, Ele tem prazer em estar com você. E será que você, da mesma forma, tem prazer em estar com Deus? Será que você tem esse prazer de se relacionar com Ele? Ou talvez você está aqui apenas por acaso? E ainda mais, Ele fala: se vocês forem fiéis comigo, vocês serão um reino de sacerdotes. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, pensando um pouquinho no sacerdote, quem era o sacerdote? Qual era a função do sacerdote? Vamos imaginar que aqui seria o templo, né? E dentro do templo tinha o Santo dos Santos. Vamos imaginar que aqui é o Santo dos Santos, né? Só entra o baterista aqui, só ele pode entrar ali. Então a função do sacerdote era receber todos os sacrifícios do povo, e ele chegava até Deus, era o único que tinha e que podia entrar no Santo dos Santos para ir pedir remissão dos pecados de todo o povo. E ainda havia algo muito especial para o sacerdote poder entrar, porque era homem e podia ser falho também. Então todo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele era amarrado por uma corda. Ele era amarrado por uma corda, e na sua cintura havia sinos. Então, em todo o tempo que ele estava no Santo dos Santos, ele estava caminhando e aqueles sinos faziam barulho. E se chegasse algum momento e aquele sino parasse de tocar, de fazer barulho, qual era a recomendação? Puxem a corda, não entrem lá, porque lá era um lugar único, santificado. Somente pessoas santificadas, puras, podiam entrar naquele lugar. Então, se a pessoa parasse de fazer barulho, puxassem, porque o sacerdote entrou indignamente no Santo dos Santos e ele estava morto. E se você entrasse, você seria morto também, por causa da presença de Deus. Então, o que Deus está falando? Gente, se vocês forem fiéis comigo, vocês serão sacerdotes também. A palavra de Deus fala que a partir do momento que Jesus morreu, o véu que separava esse santuário rasgou-se de cima e embaixo, então dando o acesso para o homem diretamente a Deus. Hoje nós não precisamos intermediário, nós podemos chegar e falar diretamente com Deus. Mas era promessa: se vocês forem fiéis, vocês serão sacerdotes, vocês terão essa liberdade de falar comigo. Era na aliança do Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, como é que será que eu estou? E ainda mais, e Deus ainda fala: por causa da fidelidade de vocês, vocês serão também
uma nação santa. Pense o privilégio para o povo de Israel. Vocês serão um povo exclusivo meu. Vocês serão aquele povo tão especial que eu amei tanto. Vocês serão sacerdotes e vocês serão uma nação santa. A ideia, né, de santo no Velho Testamento é algo que significa separado do uso comum, do uso profano. Somente santo é aquele que era santificado. E essa ideia ainda Deus traz para a igreja de hoje. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a palavra vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a promessa não foi somente para aquele povo, a promessa continua para nós hoje. E será que você tem sido fiel? A aliança de Deus é 2 Pedro 2, 9. A aliança de Deus era para transformar o povo. A aliança de Deus é para causar algo diferente. Nós somos o que? Raça eleita, um povo eleito por Deus, nação santa. Vamos imaginar, né? Agora nós estamos nos encaminhando para as eleições, né? Eleições para governo, deputados, presidente. E o que nós, como eleitores, esperamos de nossos governantes? Que eles sejam honestos. Nós vamos eleger pessoas para nos governar, esperando que eles sejam honestos. E quando Deus fala que Ele nos elegeu, o que Ele espera de nós? Fidelidade, honestidade. E quando os nossos governantes não agem honestamente, o que nós falamos deles? Puxa vida, eu joguei meu voto fora, né? Votei naquela pessoa achando que seria honesta, vai lá e se corrompeu. Imagine Deus olhando para nós. Você que eu escolhi, você que eu elegi para ser uma propriedade minha, para ser um povo exclusivo meu, vocês estão se corrompendo com as coisas que o mundo está oferecendo. Vocês estão se profanando com o mundo. Será que isso é legal? Como nós cobramos nossos vereadores, nossos prefeitos? Puxa vida, mas eu votei para aquele cara, o cara agora está pisando na bola. Deus também te elegeu. E como é que você tem agido na sua presença? Como que você tem agido na presença de quem te escolheu? É fácil a gente julgar, é fácil a gente cobrar, mas da mesma forma que você julga, você é julgado. Então nós precisamos estar entendendo essa aliança. E essa aliança de Deus é muito maior. Tem um pastor da Califórnia que ele conta um testemunho que uma noite ele chegou na igreja. Na escadaria da igreja encontrou um homem bêbado, vamos usar alcoolizado, né? Na escadaria, deitado. Ele parou, conversou com aquele homem, convidou, vamos entrar na igreja. Aquele homem olhou para ele e falou: não, eu não sou digno de entrar onde tem pessoas santas. E o pastor continuou insistindo: não, pode entrar, não tem problema. O pastor pegou e foi. E durante a mensagem, o pastor estava falando sobre perdão. Perdão de pecados. E aquele homem, ele entrou e sentou, e ele começou a ouvir. Aí o pastor começou a falar: gente, vamos voltar um pouquinho ao tempo. Lembrem vocês antes de conhecerem a Cristo, como é que vocês viviam? Eu vou pedir para que vocês levantem a mão, né? Quem era adúltero? Alguns levantaram a mão. Quem já roubou? Alguns levantaram a mão, né? Quem mentia? A grande maioria levantou a mão. Quem bebia?
Muitos levantaram e começaram a questionar. E no final do culto, quando terminou, aquele bêbado chegou e foi falar com o pastor. Puxa vida, pastor, gostei de vir aqui. Ele falou, por que você gostou? Essa turma aí, então, todo mundo no meu grupo. Aí o pastor falou, não, tem uma diferença. Essas pessoas foram lavadas e redimidas no sangue de Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso que eles falaram ficou no passado. Hoje são novas criaturas. Muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós estamos no grupo, estamos no meio. Então, aonde me levar, eu vou. Não, nós somos pessoas lavadas por um alto preço. Um preço de cruz. Um preço de derramamento de sangue. E é isso que Deus fez por nós. Deu seu Filho para morrer numa cruz. E será que você tem honrado esse Deus? No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, é o 5º livro da Bíblia. Você está em Êxodo, é só avançar um pouquinho. A Bíblia vai falar sobre a aliança, né? O significado que nós podemos. Nós temos que entender que Deus sempre vai nos honrar. Por mais difícil que seja a caminhada, Deus sempre vai estar nos honrando pela nossa fidelidade. Deuteronômio no capítulo 4, versículos 30 e 31. A palavra de Deus fala dessa forma: quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhes atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. Então o que Deus está falando? Quando vocês estiverem passando por dificuldades, eu estarei com vocês. Promessa de Deus. A parte dele jamais ele vai quebrar. A parte de Deus jamais vai ser rompida. Então, quando sobrevierem a vocês angústia, sofrimento, não pensem que isso é castigo de Deus. Eu apenas estou honrando a minha aliança, porque Deus não se esquece. Ele não está surdo. Nós não precisamos fazer uma campanha para reavivar a memória de Deus. Deus não é homem para esquecer do que prometeu. Nós temos apenas que ser fiéis. A fidelidade traz honra na nossa caminhada. Como é que você está vivendo? Será que você está vivendo essa fidelidade com Deus? E essa fidelidade com Deus, ela implica em você atender a voz dele. E o atender a voz de Deus significa o quê? Voltar-se a ele. Não adianta você escutar, entrar aqui e sair aqui, né? Às vezes no colégio a gente fala, os alunos falam, entra aqui e sai do outro lado, né? Aquilo não faz diferença na caminhada. Aquilo não vai mexer, não vai mover. E Deus está falando, gente, eu quero ter um compromisso com vocês. Com certeza Deus é misericordioso. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ter uma aliança com Deus significa você encontrar um porto seguro. Você encontrar um lugar de descanso. Você encontrar um lugar de promessas e de realizações de promessas. Por isso que nós precisamos confiar. Precisamos confiar em Deus. Quando a gente fala em confiança, é muito complicado. Muitas vezes a gente tem uma pessoa, olha, eu tenho fulano aí que eu posso confiar nele. Eu posso chegar e abrir meu coração. Aí você vai, né? Chega para o Luciano, ô Luciano, quero contar uma coisa que está acontecendo comigo. Puxa, Luciano, pisei na bola. Falei nessa e nessa área. Tudo bem. No outro dia alguém veio me questionar. Pastor, eu soube que você andou fazendo isso. Pai, quem te contou? Ah, o Luciano me falou. Aí eu vou questionar o Luciano.
Ô Luciano, eu vim abrir meu coração para você e você saiu falando para todo mundo. Aí o Luciano vai olhar para mim: quem disse que eu ia guardar segredo? Quem disse que era para confiar em mim? Por isso que a palavra de Deus lá em Jeremias 17:7 fala, 17:5 diz: maldito do homem que confia no homem. E no 7 fala: é melhor confiar no Senhor. Mas o Luciano não pode chegar e falar: puxa vida, pastor, me perdoe, pisei na bola. Mas a partir de hoje você pode confiar em mim. Será que eu volto a confiar nele? Será que eu consigo voltar e confiar no Luciano novamente? Puxa, ele pisou na bola comigo. Mas Deus deixa bem claro: vocês podem confiar em mim. Eu sou o Deus de vocês. Abra o coração para mim. Fale comigo. Clame a mim. Homens, não é que nós não podemos confiar. Temos que confiar nas pessoas. Mas nós temos que ter cuidado. Porque o homem, o coração, muitas vezes se torna mau. A pessoa é boa até ela se tornar má. Você pode confiar numa pessoa cegamente, até porque segredo, se passar de 2, já não é mais segredo. Eu contei o segredo e aquela pessoa, eu fui e contei o teu segredo para outra pessoa que lhe guarda segredo. Aí aquela pessoa vai e conta para outra que guarda segredo. Aí quando se vê, já explodiu tudo, né? Então melhor é confiar em Deus. E a promessa de Deus para aquele povo: gente, se vocês forem fiéis comigo, eu serei fiel com vocês. Se vocês confiarem em mim, pode ter certeza que eu vou ampliar as suas fronteiras. É isso que Deus quer de nós: compromisso de fidelidade. Ainda aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 6 a 9, essa aliança, ela implica num relacionamento de profundidade com Deus. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que houve sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Uma promessa: aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel enquanto você é fiel. Porque a partir do momento que você quebra essa fidelidade com Deus, como que você vai querer que Deus te honre? E quando Deus fala: eu amei vocês, eu não escolhi vocês por serem os mais fortes, eu não escolhi vocês por serem os mais numerosos, eu escolhi vocês porque eu prometi a vossos pais. E essa promessa continua até hoje. Então nós somos essa geração eleita, nós somos esse sacerdócio real, nós somos esse povo santo. E santo significa ser separado, um povo exclusivo de Deus. Se você está aqui, é porque você está separado por Deus, e Deus quer te abençoar. Deus quer derramar o seu poder sobre nossas vidas. Então a aliança que Deus faz da sua parte jamais será rompida. E nós temos que entender que nós estamos sendo levados a viver uma vida de obediência e submissão.
Se você não está conseguindo entender isso, que você precisa ser obediente, se você precisa escutar a voz de Deus e obedecer, você está agindo de uma forma totalmente errada. Nós vemos lá em Êxodo 19:8 que então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Será que esse povo honrou a Deus mesmo? Será que esse povo honrou? A história nos mostra que não. Eles falaram: vai lá, Moisés, fala para Deus que tudo que ele falou nós vamos obedecer. Mas na primeira oportunidade aquele povo foi rebelde. Na primeira oportunidade que tiveram, aquele povo foi descrente. Aquele povo murmurou, aquele povo reclamou. E por causa da sua incredulidade, da falta de fidelidade, muitas pessoas não entraram na terra prometida por Deus. As pessoas acima de 20 anos, nenhum entrou na terra prometida, porque foram infiéis. Por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando a Bíblia fala dessa nova aliança, agora uma aliança, por que Deus teve que fazer uma nova aliança? Por que não a antiga aliança? Porque o homem se corrompeu, o homem não conseguiu, o homem queria leis, mas não conseguiu cumprir as leis. Aí o que Deus faz? Só misericórdia. Tem que ser de graça. Se o homem precisar fazer algum sacrifício, ele vai falhar. Por isso que Deus falou: eu vou abreviar o tempo, porque senão nenhum vai se salvar. Nós precisamos viver uma vida diferente com Deus. E essa aliança que Deus fez foi com o sangue do seu Filho. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo na nossa memória esse alto preço. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então nós vamos só lembrar de Cristo, do sacrifício, da aliança que Ele fez com a gente no dia da ceia? Não. Em todo o tempo. Em todas as atitudes. Você tem que honrar. É como um casamento. Você não pode só lembrar do pacto, da aliança que você fez com tua esposa somente quando você está com ela. Tudo bem, a tua esposa não é, ou o teu esposo não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. São restritos. Veem somente o que os olhos enxergam. Mas Deus vê muito mais. Deus está em todos os lugares. E quando você é infiel, você está sendo infiel com o próprio Deus. Quando você está vivendo uma vida desregrada, mesmo que você ache que ninguém está vendo, você está desonrando, você está dizendo: Senhor, esse sacrifício que tu fez, em dar o teu filho para morrer por mim, de nada valeu a pena, porque a aliança do meu lado já rompeu há muito tempo. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 11, que nós estávamos lendo, no versículo 28, a palavra fala: examine-se o homem a si mesmo, e então coma. Deus não está falando para você: olha, você é tão indigno, que se você se examinar, você não vai ser justo para poder participar. Deus está falando para você: o pior homem participou juntamente comigo. Aquele que me traiu participou junto da ceia do Senhor. E a palavra continua falando: por isso há muitos entre vós doentes e muitos que dormem, por terem participado indignamente. Não desse momento de ceia. Deus está falando pela falta de fidelidade. Aqui é apenas um memorial. Nós vamos participar do memorial, onde traz na nossa lembrança. Mas não é esse memorial que tem que trazer na lembrança, é o dia a dia. É a
Aí quando eu paro, analiso a minha vida, e se eu me achar injusto, indigno, o que eu tenho que fazer? A oração da fé curará o doente, e se ele cometeu pecado, serão perdoados. No livro de Tiago, capítulo 5, a oração da fé. Nós temos que orar, nós temos que consagrar a nossa vida na presença de Deus. Examine-se o homem a si mesmo então como. Então, quando eu me examino, eu tenho que reconhecer as minhas falhas e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia desse simples, humilde e pecador. Eu não posso estar sendo contemplado como aquele homem contemplou. Essa aí, eu estou bem agora aqui, porque esses são da minha culpa. Nós somos pessoas justificadas pelo sangue de Cristo. Somente os que nele creem. O que falta para você ser justificado pelo sangue de Cristo? O que falta para você poder estar sendo honrado pelo Senhor? Imagine você, a tua vida sendo como um maço de duplicatas vencido. Está o oficial de justiça todo dia batendo na tua porta, e você se escondendo, falando para os teus filhos: diga que o pai não está, ou diga que a mãe não está, porque você não tem da onde pagar aquelas duplicadas, e você sabe que em qualquer momento você pode ir até preso, teus credores batendo na porta. Aí chega alguém embaixo da tua porta e diz para você: olha, você não tem mais dívida, eu paguei a conta por você. O que você faria com essa pessoa? Com certeza abraçaria, beijaria, né? Deus pagou essa dívida por nós. Nós não merecíamos. Os nossos pecados eram como essas duplicadas vencidas. E Jesus foi lá e derramou o sangue e falou: tudo está consumado. Acabou. O preço está sendo pago nesse momento. E será que nós reconhecemos esse preço? Será que nós conseguimos entender da aliança do Senhor? Que a aliança envolve muito mais. Será que você tem honrado a Deus? Será que você está conseguindo viver esse momento de honra? Conseguindo viver esse sobrenatural de Deus na tua vida? Ou você está esperando que Deus venha, escreva na tua vida: santifique-se? Talvez tu não tenha oportunidade. Nós não sabemos como é o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. A oportunidade, quando nós temos que abraçar, temos que agarrar. Quantas pessoas perdem? Nós vimos esses dias, passou na televisão, um jovem em Porto Alegre, foi passar aquela ponte elevada, e talvez não prestou atenção, e a ponte estava elevada, e ele subiu e caiu dentro do rio e morreu. Aí o que aconteceu? Ele foi imprudente, porque ele estava na contramão, mas ele estava indo atrasado atrás, porque ia fazer uma entrevista de trabalho. Qual foi o fim? Porque não se preparou. Não temos que julgar. Aconteceu? Aconteceu. Mas quantas vezes nós fazemos assim para a nossa vida? Eu vou esperar para amanhã. Deixa, quem sabe de outra hora. Mas se tivesse, talvez, saído no horário certo e chegado no horário certo, teria evitado tudo isso. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas o nosso relógio está atrasado. Vamos esperar mais um pouquinho. Ainda não é hora. Eu tenho muito ainda para viver. E o mais triste é quando você entrega a tua vida para Cristo e você começa a olhar para trás e você começa a lembrar, puxa vida,
Nossa, eu quando não ia na igreja fazia umas festas e aquilo era muito bom. Quando você entrega a tua vida para Cristo, aquela velha vida que você tinha, aquilo tem que te constranger, aquilo tem que te fazer mal. Porque você vivia uma vida totalmente sem a presença do Senhor. E é essa nova vida que você tem que se alegrar. Por mais que poderiam ser momentos bons, mas não eram momentos que te levavam para a eternidade com Cristo. Então aquela vida, aquela velha vida, tem que te causar um enjoo. Porque uma nova vida com Cristo não tem nada melhor do que isso. E isso só tem quem consagra a sua vida a Cristo. Vamos cantar? Para depois a gente orar. É um grupo de louvor. Que realmente nós possamos entender que hoje tem que haver um quebrantamento no nosso coração. A vontade e a decisão de obedecer a Deus, ela vai fazer com que Deus cumpra a aliança dele com a gente. Mas nós temos que estar desprendidos das coisas velhas. Nós temos que estar apegados em Cristo, porque Ele nos escolheu, Ele nos amou e Ele cumpriu suas promessas, libertando o povo, porque Deus é fiel. Então, se Ele é fiel, nós temos que realmente crer e abrir o nosso coração para que Ele entre. Faça morada. Vamos cantar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Você há com ele, ao seu amor vou me entregar. Vem no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Vem no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, meu amor, melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor, melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Você há com ele, ao seu amor vou me entregar. Baixa a tua cabeça e vamos orar. A palavra de Deus nos diz: examine, pois o homem assim é, e assim come o pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas, se nós, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo,
Pai, mais uma vez nós nos entregamos a Ti. Quero pedir, Senhor, que Tu possa estar trabalhando no nosso coração, nos nossos sentimentos, que possamos entender que a aliança, Senhor, é apenas a casca, é apenas o exterior, mas o que implica realmente, Pai, é o nosso compromisso de relacionamento, de fidelidade contigo. Isso, Senhor, traz a Tua fidelidade na nossa caminhada, na nossa vida. Pai, Tu conheces cada um que está aqui. Tu sabes, Senhor, nossos sentimentos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos, de como nós vivemos. Então, Senhor, trabalha na nossa vida para que possamos hoje estar participando dignamente. E as pessoas ainda que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para poderem estar participando dignamente desse momento, que possam estar te aceitando, Pai, que possam estar falando: eu quero realmente fazer uma aliança com esse Deus de fidelidade, com esse Deus de compromisso, com esse Deus que honra em todos os momentos da nossa vida. Escreve, Pai, o nome dessa pessoa no livro da vida, e que eles possam, Senhor, ser fiéis até a morte. E o bom, Senhor, que quando nós estamos em Cristo, nem a morte pode nos separar do Teu amor, mas sim a morte vai nos levar para mais perto de Ti, porque a morte nos leva à vida eterna com Cristo. Então, Senhor, que nós possamos celebrar esse momento com gratidão e com alegria, porque Tu está vivo e nós podemos celebrar essa aliança com